A paz do Senhor, irmãos. Eu quero deixar um versículo para vocês, que está em 1 Reis 18, 36. A palavra do Senhor nos diz: no devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: ó Senhor Deus de Israel, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, é que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizestes retroceder o coração deles. Então caiu fogo do Senhor, e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo caiu de rosto em terra e disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Disse-lhe Elias: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. Lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizom, e ali os matou. Glória a Deus, aleluia. Nós podemos ver, meus irmãos, que Elias se reuniu no Monte Carmelo. Ele se reuniu com 450 profetas de Baal, mais 400 profetas de Azera. E ali se reuniu aquele homem de Deus. E Elias perguntou para aquele povo: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Até quando servireis a dois senhores? Porque aquele povo estava em cima do muro. Eles cocheavam entre dois pensamentos. Uma hora eles serviam ao Senhor, eles temiam o Senhor. Outra hora eles eram um povo rebelde. Eles não sabiam o que eles queriam. Então Elias perguntou: até quando? Até quando vocês vão ficar em cima do muro? Até quando vão ficar com um pé na igreja e um pé no mundo? E Elias fez um desafio para Acabe. E Elias se juntou ali com aqueles profetas no Monte Carmelo. E Elias disse para que fosse arrumado dois animais, para que fosse sacrificado. E o Deus que respondesse com fogo, este era o Deus de Israel. E foi dado um animal para os profetas de Baal e um animal para Elias, o profeta do Senhor. E era para que aquele animal ser cortado. Aquele animal foi cortado em pedaços e colocado em cima de um altar. E aqueles profetas colocaram o animal cortado em cima do altar que eles fizeram. E eram então 850 profetas que serviam a outros deuses e não ao Deus de Israel. E estava ali apenas um profeta de Deus, um homem de Deus, que era Elias. E Elias mandou que fosse consertado o altar. Elias mandou que o altar fosse restaurado. Nós devemos restaurar o nosso altar. Glória a Deus, aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. O nosso altar, ele deve ser restaurado. O nosso altar, ele deve ser limpo. As nossas vestes espirituais, elas devem estar limpas todos os dias. É preciso restaurar o altar. E Elias pediu ali que aquele altar fosse restaurado, que aquele altar fosse limpo. E foi colocado ali em volta daquele altar 12 pedras, simbolizando as 12 tribos de Israel. E Elias mandou que colocassem água ali naquele altar, uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Então aquelas lenhas e aquele altar, ele foi regado com água, tanto que a água escorria pelas beiradas ali daquele altar.
Então, meus irmãos, Elias disse para os profetas, para aqueles homens de Baal: comecem a clamar. Vocês são em grande número, são maiores em quantidade de pessoas, comecem a clamar. E aqueles profetas começaram a clamar ao Deus deles, desde de manhã até ao meio-dia. E eles clamavam, eles se cortavam com suas facas, eles se feriam, eles se sangravam, para ver se o Deus deles, se o Baal escutava. Mas nós sabemos que o Deus deste mundo, que os deuses deste mundo, eles não enxergam, eles não ouvem. Eles têm olhos, mas não veem, eles têm boca, mas não falam. Então Elias dizia para os profetas: clame mais alto. De repente o Deus de vocês foi dar uma volta, ou ele está cochilando, ou ele está distraído. Clame mais alto. E aqueles homens clamavam, e eles clamaram até ao meio-dia, e nada de Baal responder aqueles homens. Então Elias disse, eu creio, agora é a minha vez. Eu vou clamar ao meu Deus, ao Deus único, ao Deus de Israel. E vejam bem, ali havia 850 homens contra um homem de Deus. Ou seja, pode se levantar um exército contra nós. Pode se levantar um exército contra a igreja do Senhor. Ainda que sejamos minoria, o Senhor é conosco. E o Senhor nos garante vitória, porque o nosso Deus é o Deus de Israel. Não devemos temer multidão, não devemos temer circunstâncias. Devemos confiar no Senhor. E Elias foi ousado. Ele confiou no Senhor. Ele colocou a fé dele em ação ali naquele momento. Glória a Deus, aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Então o altar foi restaurado. Foi colocado lenha, foi colocado água. Aquele altar ficou cheio de água, encharcado com água. Ou seja, nós devemos arrumar o nosso altar, nós devemos arrumar a nossa vida, nós devemos colocar lenha no nosso altar, limpar o nosso altar todos os dias, porque o velho homem tema em ressuscitar dentro de nós todos os dias. Então é preciso arrumar o nosso altar, limpar o nosso altar todos os dias. E a lenha simboliza oração. Nós devemos colocar oração no nosso altar. Deve haver oração. E a água simboliza o Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, aleluias. Então devemos buscar a presença do Senhor. Devemos buscar o Espírito Santo do Senhor. E devemos consertar o nosso altar. O altar que está desarrumado, desconcertado, ele precisa ser consertado. Precisa haver lenha, precisa haver água neste altar. Porque o fogo só pega no altar que está arrumado. O fogo não pode pegar no altar desarrumado, num altar sujo, num altar que não tem lenha, que não tem água. Então, para o fogo pegar, é preciso ter lenha, ter água neste altar. É preciso ter vida com Deus, é preciso ter comunhão com Deus. Então, Elias começou a clamar ali: Deus de Israel, mostra para este povo que tu és Deus. Mostra para este povo que és Deus em Israel, que é o Senhor, Deus único, Deus verdadeiro, Deus santo. E este povo vai ficar sabendo que o altar que for queimado, o povo vai ficar sabendo que este é o Deus de verdade, que é o Senhor de toda a terra. E Elias clamou, e Deus ouviu o clamor de Elias. Porque Elias consertou o altar, Elias arrumou aquele altar, ele colocou lenha e água naquele altar. Então o Senhor ouviu Elias e mandou fogo dos céus, e aquele altar foi consumido. Foi consumido aquela oferta, o fogo lambeu até a água que estava ali em volta daquele altar, e o nome do Senhor foi glorificado, porque aquele povo pôde ver naquele momento que Deus de Israel
é o Deus único, verdadeiro, é o Deus digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor e adoração. Glória a Deus. E Ele é o caminho, Ele é a verdade e a vida. Sem esse Deus nós não podemos chegar nos céus. E ali aquele povo, os inimigos foram perseguidos e os inimigos foram mortos. Porque a palavra do Senhor diz que o salário do pecado é a morte. Nós devemos consertar o nosso altar, nós devemos ter vida com Deus, buscar a presença do Senhor, não cochear entre dois pensamentos, não servir a Deus e ao mundo, porque Deus não divide a glória dele com ninguém. A glória do Senhor é somente para ele. Glória a Deus, aleluias. Oh, aleluia, santo és o teu nome, Senhor. Então vamos parar de cochear entre dois pensamentos, vamos parar de servir ao Senhor e ao mundo, ou servimos ao Senhor ou servimos ao mundo. Jesus está voltando, Cristo está voltando, tudo está aí gritando que Jesus está voltando. Nas igrejas pentecostais, onde é pregado a palavra, onde se visa a vinda de Cristo, onde se visa a vida eterna, está sendo pregado que Jesus está às portas, que Jesus está voltando. Não sabemos nem o dia nem a hora. A palavra do Senhor diz: vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora que há de vir o Filho do Homem. Então, meus irmãos, vamos nos consertar a cada dia. Não somos perfeitos, não somos santos. Santo é o Senhor, mas nós estamos caminhando para a perfeição e nós devemos abrir mão do mundo, nós devemos abrir mão do pecado, nós devemos buscar agradar ao Senhor, buscar as coisas do alto, buscar as coisas que edificam a nossa vida e nos afastar daquilo que não traz benefícios para nós, para a nossa vida espiritual, aquilo que não nos edifica. Não vamos assentar na roda dos escarnecedores, porque a palavra do Senhor diz: não vos assenteis na roda dos escarnecedores. Não faça parte ali daquela rodinha, porque o Senhor não está neste negócio. Nós devemos buscar nos encher. Nós devemos buscar intimidade com o Senhor, buscar a presença do Senhor, clamar ao Deus de Israel e consertar o nosso altar a cada dia. É o que eu deixo para vocês. Que o Senhor nos abençoe. Em nome de Jesus, tenha um dia de vitória no Senhor Jesus, porque nele nós somos mais que vencedores. Ainda que a luta está difícil, ainda que o deserto está quente, mas o Senhor está conosco e a palavra diz que em Jesus nós somos mais que vencedores e não estamos sozinhos. Você não está sozinho nesta peleja, nesta luta, porque o Senhor é contigo. Quando o Senhor subiu, ele disse: eu subirei, mas eu não vos deixarei sozinhos, eu mandarei o Espírito Santo e o Espírito Santo ficará conosco até a consumação dos séculos. O Espírito Santo ficará conosco até o arrebatamento da igreja. Não estamos sozinhos, ele é conosco e ele é aquele que pode nos dar a vitória e nos tirar do deserto e nos honrar, como ele honrou Elias ali naquele Monte Carmelo. Ele mandou o fogo dos céus e o fogo consumiu aquele holocausto. Ele honrou o teu filho. Havia 850 homens e havia um profeta do Senhor, mas o Senhor é Deus e ninguém pode impedir o agir de Deus e ninguém pode impedir as promessas do Senhor na sua vida e na minha vida no tempo certo do Senhor, mas é preciso consertar o nosso altar em nome de Jesus. Amém?